da nossa próxima convidada, a professora Andréa da Costa Cabral, habituámos-nos a ouvir alertas, por vezes reparos mesmo, sobre uma outra dimensão fundamental das políticas públicas, da sua sustentabilidade e, em particular, da sua sustentabilidade financeira. Eu não consigo antecipar o que nos vai dizer, calculo que não andará muito longe deste tipo de preocupações, mas passo-lhe de imediato a palavra, agradecendo desde já a sua presença. Muito obrigada, Sr. pelo convite. É uma honra estar aqui, enfim, em representação do Conselho das Finanças Públicas. E, de facto, tenho aqui algumas, enfim, também reflexões de ordem geral, no fundo, procurando ligar aquilo que é o tema central desta conferência sobre as questões da governança pública com, no fundo, aquilo que é o papel dos instrumentos de programação orçamental, ou seja, no fundo, relacionar aquilo que é a implementação das políticas públicas com o sistema que temos em Portugal, nomeadamente dos instrumentos de programação orçamental, o que é que falta fazer, algumas sugestões também, alguns contributos para o futuro. E isto na ótica daquilo que já foi aqui mencionado também, a questão da promoção da confiança nas instituições, da promoção da confiança dos cidadãos em relação à própria democracia. Eu acho que isto hoje é um desafio de todas as sociedades contemporâneas. E, portanto, eu penso que o Conselho das Finanças Públicas, com o trabalho também que tem desenvolvido no sentido de reforçar a transparência, de promover a própria transparência, também dá o seu contributo, ou procura dar o seu contributo também no reforço dessa mesma confiança. Quando nós falamos de políticas públicas, temos que pensar que ela é sempre uma escolha consciente do decisor quanto a um conjunto de objetivos ou resultados a alcançar, por vezes em relação aos próprios meios que são utilizados. Devo dizer que a política pública, na minha opinião, ela deve visar a resolução de problemas comuns, ela está ao serviço do interesse público, do interesse geral, não dos interesses particulares de quem promove naturalmente essas políticas públicas. Um aspecto importante é que o quadro de base da política pública e que condiciona essa tomada de decisão é o quadro constitucional, é a Constituição de um país, seja ela uma Constituição escrita ou uma Constituição não escrita, e estando a política pública ao serviço do bem comum, ela envolve ou deve envolver princípios de racionalidade económica, de legalidade e de probidade ética na gestão dos recursos públicos que são postos que são alocados à sua realização, pelo que a política pública tem de implicar necessariamente a boa governança. Há aqui duas dimensões que eu gostaria também de mencionar quando tratamos da implementação das políticas públicas, porque é aqui que entronca justamente o domínio orçamental. Por um lado, temos os aspectos que estão, digamos assim, a montante, aquilo que são os aspectos superestruturais da própria política pública, ou seja, as opções de fundo, as opções de substância em relação às várias políticas públicas setoriais que o decisor político decide adotar ou concretizar. E aqui, quando pensamos em termos de ciclo da política pública, estamos a pensar essencialmente na fase da decisão política. Estamos a falar daquilo que são as primeiras tomadas de decisão do ponto de vista legislativo, por exemplo. Depois, há uma outra dimensão, que é a dimensão infraestrutural. E aqui, quando estou a falar da dimensão infraestrutural, estou a falar, de facto, da infraestrutura, daquilo que são as instituições de suporte e através das quais a realização da própria política pública depois se vai concretizar. E, normalmente, esta dimensão infraestrutural, ela põe-se essencialmente na fase da implementação, na fase da concretização da própria política. Esta fase da implementação é uma fase muito importante, eu diria crítica e até às vezes ingrata, porque é sempre a fase em que aquela que é a ambição de realizar de concretizar um determinado objetivo, e às vezes existe mesmo um sonho, não é? Uma utopia que está por detrás, essa ambição esbarra com a realidade das coisas, não é? Com aquilo que é a capacidade das instituições de poderem responder positivamente a essa exigência, a essa solicitação.
e às vezes a própria realidade que é suposto transformar, ela própria resiste a ser transformada e, portanto, é uma fase, de facto, em que o sonho, digamos, enfrenta aquilo que é a realidade das coisas e às vezes essa realidade é amarga, não é? Portanto, há aqui... Por isso é que a política pública em todo este processo, ela tem que ser, de facto, ambiciosa, transformadora, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser realista e pragmática. E, por exemplo, desde logo, há aqui a decisão de política pública, ela tem de se fazer nos limites da restrição orçamental do Estado, isto é, daquilo que são as possibilidades financeiras, económicas, o espaço orçamental que existe num determinado país, dado o peso, por exemplo, da despesa que já existe e que condiciona a realização de outra despesa. Por outro lado, a concepção e a implementação da política pública depois também tem de estar apoiada ou validada em termos técnicos, em termos científicos, como já foi aqui mencionado no início pelo Dr. Ariosa Feio. Portanto, temos que ter aqui, ela tem que ser tecnicamente execuível e realista. E, portanto, a política pública tem que estar muito para lá da utopia, de facto. Não pode ficar só na utopia. Ora, e estes elementos infraestruturais são justamente aqueles que me interessa aqui rapidamente descrever. Por um lado, temos como primeiro elemento infraestrutural, como primeira grande infraestrutura de concretização de uma política pública, a administração pública, portanto, o corpo da administração pública, porque é esse aparelho do Estado, no fundo, que vai pôr em marcha a execução das políticas públicas. E depois o segundo elemento infraestrutural, que é a orçamentação pública. E quando eu falo aqui da orçamentação pública, eu estou a falar estou a usar um sentido muito amplo deste termo para integrar os vários elementos que fazem parte, no fundo, do sistema de programação orçamental e que não se reconduzem apenas ao orçamento do Estado. Estes dois aspectos, aliás, estão intimamente interligados, porque, na verdade, a administração pública faz parte do aparelho do Estado e, portanto, integra o Estado e estamos a falar, de facto, desde logo de uma fonte geradora também de despesa pública. O que é verdade é que estes dois elementos eles têm que estar bem oleados, têm que estar bem preparados, bem capacitados para implementar as políticas públicas. Por exemplo, uma administração pública, podemos ter um objetivo ambicioso, mas se a administração pública não estiver devidamente capacitada do ponto de vista dos recursos humanos, dos recursos financeiros, obviamente que as condições para a implementação dessa política esboram-se, portanto, não se materializam na prática. Em relação à orçamentação pública, e é essa, digamos, a questão que me traz aqui fundamentalmente, tendo em conta, digamos, as minhas funções atuais, eu penso que há três condições, portanto, a questão fundamental é esta. De que forma é que uma política pública se transforma num programa de despesa pública? Esta é que é a questão fundamental. E a forma como o sistema orçamental, este sistema infraestrutural, esta infraestrutura, ela está desenhada, ela pode ser mais amiga ou menos amiga de uma boa e correta implementação de política pública. Eu acho que o grande desafio, quando se concebe, quando se faz o quadro do sistema orçamental, é saber exatamente isso. Como é que nós temos os bons instrumentos para passar daquilo que é a concepção de uma política pública para um programa de despesa pública? E há aqui, a meu ver, três condições fundamentais. Em primeiro lugar, é preciso que estes instrumentos de orçamentação estejam bem desenhados para favorecer a implementação da política e que, portanto, os objetivos que são almejados sejam de facto concretizados, ou seja, que haja a promoção da eficácia, que eles estejam instrumentalizados ao serviço da eficácia da política pública. Depois, essas peças também têm, ao mesmo tempo, de proporcionar a melhor utilização dos recursos públicos. Ou seja, a ideia de eficiência de que tantas vezes se fala, não é? Os ingleses muitas vezes usam esta expressão também muito ligada às técnicas de gestão pública dos anos 70, 80, a expressão value for money, não é? Ou seja, dar valor ao dinheiro. E o objetivo aqui é tentar fazer o melhor que se pode com o mesmo dinheiro ou, eventualmente, até tentar algumas economias, algumas poupanças. Portanto, tentar fazer o mesmo e, eventualmente, com menos dinheiro, se isso for necessário, se isso tiver que ser necessário. Portanto, a ideia é também
que haja aqui a promoção de uma certa cultura que evite gastos desnecessários, gastos supérfluos, gastos, enfim, que numa gestão pública não devem acontecer. Depois, uma segunda condição, e que está ligada a esta que eu acabei de mencionar, é que os instrumentos de orçamentação pública devem assumir-se também como instrumentos de garantia de responsabilidade pela gestão e pelo desempenho, ou seja, e desde logo de garantia da própria transparência, permitindo, por exemplo, o controlo, seja ele o controlo político, seja o controlo jurídico, seja o controlo administrativo e, sobretudo, permitindo a própria avaliação da política pública. E hoje os instrumentos de avaliação, enfim, a própria OCDE tem trabalhado muito nesta matéria, estão amplamente generalizados, eles podem ser instrumentos ex ante, concomitantes, ex post, eles podem ter um alcance mais geral ou mais setorial. Por exemplo, hoje a questão, digamos, da transição ambiental, da forma como os impactos das políticas públicas em termos do seu impacto ambiental é algo que está, de facto, na ordem do dia e está a ser muito trabalhado. E, portanto, isto significa, em última análise, que os próprios instrumentos de orçamentação também têm que ser instrumentos de reporte financeiro. Ou seja, esses instrumentos têm que permitir, a cada momento, identificar os impactos que essas políticas estão a ter na situação orçamental, na situação financeira e patrimonial do próprio Estado. A terceira e última condição, e que não invalida as anteriores, é de que os instrumentos de orçamentação, eles têm que ter uma boa dose de flexibilidade. Flexibilidade porquê? Porque as políticas públicas são muito diferentes, têm natureza diferente, têm graus de complexidade diferente, têm expressão financeira e as formas de financiamento são diferentes, a duração das políticas públicas é diferente e, portanto, estes instrumentos têm que estar pré-concebidos ou preparados para acomodar essas diferenças. Há aqui uma tensão muito importante que é preciso resolver, e nós vemos isso, por exemplo, no nosso sistema orçamental, que é a necessidade de resolver bem esta tensão entre, por um lado, o que é dar concretização a um programa político de um governo que está em funções e, portanto, estabelecer os programas orçamentais de maneira a que esse programa político seja, de facto, concretizado, mas, ao mesmo tempo, esses instrumentos orçamentais têm que estar preparados para acomodar os efeitos de arrastamento que vêm de políticas anteriores. Políticas que já estão em curso, que já estão em execução e, portanto, que às vezes envolvem deslizes em termos temporais ou períodos relevantes que não são os períodos da legislatura. E, portanto, é esta tensão entre, por um lado, o período da legislatura dar cobertura orçamental àquilo que é a concretização de um programa político para uma determinada legislatura e aquilo que são, de facto, programas que estão em execução, políticas que estão em execução, que já vêm de trás e que se deseja, de alguma maneira, manter. Portanto, eu penso que os desafios, no caso, e agora partindo para o caso português e sem me querer alongar muito mais, eu creio que o atual sistema orçamental que nós temos na Lei de Enquadramento Orçamental, aliás, seguindo as boas práticas internacionais propostas ao longo dos anos pelas instituições, pela OCDE, pelo Fundo Monetário Internacional, até pelo Banco Mundial, elas vão no sentido justamente de procurarem, não apenas por razões de controle orçamental e de disciplina orçamental pura e dura, não é? Por razões que têm que ver com a garantia da estabilidade e da sustentabilidade a longo prazo das finanças públicas, mas eu penso que há aqui também um objetivo, pelo menos implícito, é assim que eu interpreto, com este sistema de programação orçamental que está na nossa Lei de Enquadramento Orçamental, aprovado em 2015, mas, na verdade, seguindo aquilo que já vinha de trás em termos de alterações às anteriores leis de enquadramento orçamental, o objetivo foi precisamente esse, o de criarmos um sistema que tentasse, de alguma maneira, fazer a boa ponte entre aquilo que é a definição de uma política pública e depois a sua transformação num programa de despesa. E isso através daquilo que eu qualifico habitualmente como um sistema de planeamento ou de programação orçamental em cascata. Partimos sempre de instrumentos mais macro, de topo, para chegarmos àquilo que é uma orçamentação mais de base, não é? Enfim, mais micro, por assim dizer.
E esses instrumentos são, por um lado, o Programa de Estabilidade, aí por exigência da legislação europeia, é um instrumento de programação macroeconómica e orçamental plurianual, aliás, uma plurianualidade que é, pela sua própria natureza, deslizante, portanto, ela nunca coincide verdadeiramente com uma determinada legislatura. E depois temos duas outras peças muito importantes, uma segunda peça que é ainda de programação plurianual, que é a peça que é constituída pela Lei das Grandes Opções em matéria de planeamento, que é uma lei muito antiga, devo dizer, no nosso país. Ela foi trazida para a Constituição logo em 76, depois foi sofrendo algumas alterações com as revisões constitucionais. Esta Lei das Grandes Opções em matéria de planeamento, devo dizer que ela foi perdendo alguma importância ao longo do tempo, porque digamos, o modelo económico em que ela se assentava à luz da versão inicial da Constituição, esse modelo também foi perdendo relevância no nosso país. Houve uma alteração ideológica, é um facto, e, portanto, a Lei das Grandes Opções de Planeamento deixou de ser aquele instrumento motor de planificação da economia, com caráter coercivo, vinculativo, para passar progressivamente a ser, essencialmente, um documento informativo, uma espécie de carta de intenções da política económica e das políticas públicas, mas, de facto, sem grande coercibilidade. Isto, embora a Constituição diga que o Orçamento do Estado está vinculado à Lei das Grandes Opções em matéria de planeamento. O que é que o legislador, em 2015, quis fazer? Tentar, de alguma maneira, reabilitar o conteúdo e até a própria força jurídica da Lei de Enquadramento, da Lei das Grandes Opções de Planeamento, enxertando nela o quadro de despesa pública, o quadro plurianual de despesa pública. Portanto, ela, de certa forma, foi associada aos objetivos de programação orçamental. Agora, a meu ver, eu acho que há aqui uma oportunidade que o legislador ordinário tem, porque as balizas constitucionais, quanto àquilo que deve ser o conteúdo mínimo e máximo da Lei das Grandes Opções em matéria de planeamento, os limites são ténues. Acho que há aqui uma oportunidade do legislador ordinário para repensar a própria Lei das Grandes Opções em matéria de planeamento e o papel que ele quer que esta lei tenha no nosso sistema de planeamento, de políticas públicas. A tal ideia de que o professor Elliot Stern falava, a ideia do Estado ágil, do Estado estratégico, mais do que planeamento, a ideia de estratégia, não é? Eu acho que isso podia ser agora, essa tentativa de reabilitação poderia ser agora aproveitada e maximizada e, portanto, a Lei das Grandes Opções de Planeamento poderia, num contexto ideológico diferente, num modelo económico diferente, que é o modelo em que nos movemos, de facto ela poderia ter uma importância e, desde logo, ela deveria ser clarificada quanto ao seu conteúdo, o que é que deve estar lá ou não deve estar, como é que deve estar a própria estrutura da lei, porque ela é muito anárquica, até ela vai sendo aquilo um pouco, vai incluindo lá coisas de objetivos de planeamento, que às vezes estão noutros documentos, ou no PRR, ou no Plano Nacional de Reformas, ou nos programas de investimento, e, portanto, aquilo acaba por ser uma coisa sempre muito anárquica e uma lei extensíssima que depois ninguém consegue ler, não é? E, portanto, haveria que repensar, de facto, este papel. Por fim, a terceira peça, que também está por concluir, é justamente a da definição dos programas orçamentais. E é aqui que, no fundo, a tal política pública se consubstancia num programa de despesa pública. E, portanto, também aqui, a forma como a orçamentação pública tem sido feita no nosso país continua a ser muito pobre, porque não temos ainda os verdadeiros programas de despesa que permitam, de facto, fazer chegar os objetivos de política pública àquilo que é a satisfação das necessidades da população nas várias áreas, mas de uma forma que permita aquilo que é muito importante para as finanças públicas, que é avaliação de desempenho, a concretização de metas claras, quer do ponto de vista qualitativo, quer quantitativo, e, portanto, há aqui ainda muito trabalho a fazer e, infelizmente, os trabalhos de regulamentação têm sido sempre adiados. Eu creio que agora há condições, até porque há verbas do PRR para avançar com esta regulamentação e para concretizá-la, e faço votos de que agora tenhamos bons resultados desse ponto de vista. Muito obrigada.